Fala galera, beleza? Mais uma aula para vocês. E o tema é potência com expoente fracionário e introdução, um fator no radicando. Se você gostar do vídeo, dê o seu joinha, compartilhe e se inscreva no meu canal. Beleza? Vamos para a aula. Potência com expoente fracionário. Para transformar em fração, o índice terá com representação de denominador. Portanto, para que essa potência com expoente fracionário seja válido, o que é que a gente vai ter que mostrar? Ele nos diz o seguinte, que para todo A maior que zero e M sobre N, com M e N inteiros, N maior do que 1. Então, temos como representação A elevado a M sobre N igual a raiz enésima de A elevado a M. Então, para a gente entender melhor, vamos aplicar alguns exemplos. O primeiro exemplo ele diz o seguinte, a raiz quadrada de 3. Então, o que foi que ele disse lá no conceito? Ele diz, para que a gente possa transformar em fração, o seu índice terá com representação de denominador. Então, a gente já pode observar que o índice dessa raiz é 2, para ele não aparecer, é uma raiz quadrada. Então, temos aqui a base, que é 3. O meu índice se torna o denominador. E o meu numerador é o expoente que está relacionado na potência dentro da raiz. Então, a raiz quadrada de 3 em fração é 1 sobre 2. O próximo exemplo, temos raiz cúbica de menos 27. Aqui é a mesma relação, beleza? Considerando que o índice será o meu denominador e o meu expoente o numerador. Então, temos que menos 27, 3, e o meu numerador é 1. Como ele não aparece, é considerado como expoente 1, beleza? Então, a raiz cúbica de menos 27 em fração é menos 27 elevado a 1 sobre 3. O próximo exemplo é 4 elevado a 3 sobre 2. Bom, professor, temos agora uma potência com expoente fracionário. O que é que eu vou ter que determinar? É transformar essa potência com expoente fracionário em raiz. É só inverter ela. Então, eu tenho que o meu denominador se torna o índice. Eu vou ter a raiz quadrada. E o meu numerador se torna o expoente acompanhado pela base. Então, a base é 4 e aqui vai ficar 3. Portanto, a raiz quadrada de 4 elevado ao cubo. Então, podemos concluir que a raiz quadrada de 4 elevado ao cubo é o mesmo que a raiz quadrada de 64. Temos o último exemplo que ele nos diz o seguinte. Aqui é uma potência com expoente fracionário. A gente aplica a mesma regra do exemplo anterior, tendo como observação a seguinte condição. Se for possível decompor a raiz, faça a decomposição pelos fatores primos, para que vocês possam chegar no resultado procurado.
beleza? Então, vamos lá. Eu tenho denominador é 3, então ele é representado pelo índice menos 8 elevado a 1. Então, menos 8 elevado a 1 sobre 3 é o mesmo que ser a raiz cúbica de menos 8. Ah, professor, a minha raiz é negativa. Eu posso aplicar a decomposição? Pode, porque o seu índice ele é negativo. Então, é possível determinar essa decomposição. Sendo assim, a raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Porque se a gente aplicar aquele método da decomposição de fatores primos, decompondo 8, vou botar aqui como observação, decompondo 8, ele vai ficar 2, 4 dá 2, tá por 2 dá 1, 2 dá 1, então, por ele repetir 3 vezes por ser raiz cúbica, repete a base, e como ele é negativo e o índice é ímpar, então é possível. Sendo assim, a raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Se for possível, aplicar a decomposição de fatores primos de acordo com o seu índice, aplique, beleza? Introdução, um fator no radicando. Então, para a gente entender essa introdução, um fator no radicando, iremos fazer análise de exemplo, beleza? O primeiro exemplo ele diz o seguinte: se temos raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado vezes 7, como é que a gente vai ter que aplicar? Ó, todas as vezes quando o índice e o meu expoente forem iguais, eu cancelo eles. A minha base que está dentro da raiz, acompanhado pelo expoente de acordo com o índice, ele vai para fora e ele vai para fora. Então, a raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado vezes 7 é a mesma coisa que 3 raiz de 7. Aí a gente se pergunta, professor, por que o 7 não saiu para fora da raiz? Porque o 7 ele tem como expoente 1. Então, toda potência com expoente 1, ele continua dentro da raiz, porque só vai valer se o expoente estiver igual ao índice. Beleza? O próximo exemplo, ele nos dá raiz cúbica de 4 elevado ao cubo vezes 5. No exemplo seguinte, é da mesma condição do primeiro. Como o índice e o expoente da potência são iguais, então eu pego a minha base, ele vai para fora. O 5 continua dentro da raiz, por ele ter expoente 1, e aqui essa raiz vai ser cúbica. Então, a raiz cúbica de 4 elevado a 3 vezes 5 é a mesma coisa que 4 raiz cúbica de 5. O próximo exemplo ele nos diz 2xy raiz quarta de xy. Como é que a gente vai ter que aplicar essa condição? Ó, nesse exemplo, o que a gente vai ter que fazer é todos os valores que estão fora da raiz, ele entra para dentro da raiz acompanhado do seu índice. Então, temos que a raiz quarta, 2 à quarta potência, vezes x à quarta potência, vezes o x que já está dentro da raiz, vezes y à quarta potência, vezes o y que já está dentro da raiz. Beleza? Então, resolvendo, temos que
Nessa raiz, podemos observar que existe uma das propriedades da potenciação, que ela é chamada de potência de mesma base. Ela está lá relacionada ao produto. O que é que a gente faz no produto de potência de mesma base? Conserva-se a base e soma os expoentes. Então, a raiz quarta, 2 à quarta potência, dá 16. Bases iguais, conserva a base e soma os expoentes. 4 mais 1 dá 5. Vezes o y, bases iguais, soma os expoentes. Então, 2 raiz de y elevado à quarta potência na raiz xy é o mesmo que raiz quarta de 16 x à quinta potência vezes y à quinta potência. E o último exemplo, temos 7c raiz cúbica de b ao quadrado. Segue a mesma regra. Valores que estão fora da raiz vai entrar para dentro da raiz acompanhado do índice. Então temos raiz cúbica 7 elevado ao cubo vezes c elevado ao cubo vezes b ao quadrado. Beleza? Esse b a gente não modificou porque ele já está dentro da raiz. Beleza? Então ele continua da mesma maneira. Então temos que a raiz cúbica 7 elevada ao cubo é a mesma coisa que ser 343. E como as bases são diferentes e os expoentes também são diferentes de B e C, aqui a gente só permanece elas. Beleza? Então, 7c raiz cúbica de B ao quadrado é o mesmo que C raiz cúbica de 343c ao cubo B ao quadrado. Beleza, galera?